quem são as duas testemunhas do Apocalipse? E o Pedro César Lins, ele ainda acrescenta assim, olha, fale sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11. E aqui na live já tem 3 irmãos diferentes que perguntaram, quem são as testemunhas? Vamos lá, pastor Ciro, com a palavra. Quem são as testemunhas de Apocalipse 11? Hoje eu tô abusando da boa vontade do irmão. Eu vou pedir a gentileza do irmão ler aí o capítulo 11 de Apocalipse, por gentileza. Mas não precisa ler todo o capítulo. Deixa eu só verificar aqui rapidamente os versículos. A partir do verso 3? Não, pode ler a partir do versículo 1º, Uhum. mas não precisa ler até o final. É só até o versículo... Pode ser até o versículo 12. Até o 12. Tá, joia. Diz assim o texto. Do 1 ao 12, por gentileza. Apocalipse 11, do 1 ao 12. Maravilha. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus, do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, pastor Ecos, eu pedi para o senhor ler o texto porque eu quero aqui só fazer alguns apontamentos, que eu penso que esse texto também é um texto autoexplicativo, né? A gente já respondeu essa pergunta aqui em outras ocasiões, Com certeza. Falando das várias suposições, né? Os preteristas, por exemplo, que dizem que é Paulo e Pedro, porque eles querem colocar isso aí como algo já realizado, né? Defendem uma escatologia realizada. Então, tem aqueles também que defendem que, na verdade, é o Antigo e o Novo Testamento. Aí tem as outras suposições um pouco mais plausíveis, né? Elias e Enoque, porque eles não passaram pela morte. Outros vão dizer que é Elias e Moisés e tal, porque eles apareceram na transfiguração, representando a lei e os profetas e tal. Bom, o que o texto diz? É importante dizer, o senhor leu aí, uma coisa importante a se destacar, logo no primeiro versículo, é que se menciona o templo de Deus. Veja que os preteristas, eles têm uma grande dificuldade, né? Aqueles que colocam o futuro no passado, porque aí se menciona o templo de Deus, e nós sabemos que Apocalipse, a maioria dos eruditos reconhece que Apocalipse foi escrito no ano 95, por volta do ano 95. Se o templo foi destruído no ano 70, não tem sentido você acreditar que esse
templo aí é uma referência ao templo do passado, é uma referência ao futuro. Então, isso já prova que a profecia que está em Mateus 24:15, segundo aos Tessalonicenses 2, Apocalipse 13, e também aí no capítulo 11, é uma profecia que vai se cumprir. Haverá um terceiro templo, por assim dizer, que é o templo do período tribulacional, né? Nós sabemos que haverá um terceiro templo e, pela descrição de Ezequiel, possivelmente haverá um quarto templo também, porque as dimensões daquele templo de Ezequiel são completamente diferentes. Então, é melhor acreditar que vai haver um novo templo, um quarto templo ainda, e não um terceiro templo remodelado, né? Pode até ser, mas vai ter que haver uma reforma completa e não sei se vai dar para aproveitar alguma coisa, porque o templo lá de Salomão, a menos que o terceiro templo já seja mais ou menos construído com base em Ezequiel. Se o templo for construído com base em Ezequiel, aí já poderíamos dizer que... Mas há uma grande possibilidade também de esse templo, esse terceiro templo, ser destruído no próprio período tribulacional. E aí vamos ter que ter um quarto templo, de alguma maneira. Mas então aí a primeira coisa a se destacar é isso, o templo. Na revelação que Deus deu a João, ele é convidado ele recebeu uma cana, veja, ele como veja como João aí, a profecia que Deus deu a ele, a revelação, é nos moldes dos profetas do período veterotestamentário, aquelas representações que acontecem com Ezequiel, com Jeremias e tal, também acontece com João. Ele recebe uma cana de medir, uma vara de medir, para medir o templo. Ou seja, ele está vendo o templo, então. Ele está tendo uma experiência pela qual ele está vendo o templo. E aí menciona-se que a cidade santa, onde está o templo, ali haverá uma perseguição por parte dos gentios. Ou seja, o versículo 2 diz: e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso aqui, claramente, é uma referência ao segundo período, a segunda metade do período tribulacional. Porque é quando o anticristo, que firmará um acordo com muitos por uma semana, ele vai romper esse acordo, de acordo com a profecia de Daniel 9, 24 a 27. Então, aqui, claramente, é uma referência à segunda metade. E aí vem a pergunta: as testemunhas, elas vão profetizar na primeira ou na segunda metade? Eu penso que elas já vão estar em ação a partir da primeira metade, mas é na segunda metade que vai se cumprir isso que está aqui, né? O versículo 3: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Então, aqui é a segunda metade do período tribulacional. Elas, claro, vão estar profetizando já antes, mas é nessa segunda metade que elas vão receber um poder especial, uma capacitação especial para desempenhar essa oposição ao anticristo. Porque o anticristo fará guerra aos santos a partir desse momento. Ele vai se voltar contra Israel, ele vai se voltar contra os convertidos desse período, ele fará guerra aos santos. Então, as duas testemunhas, durante um tempo, durante esse período aí, elas vão receber poder para resistir. Só que vai chegar uma hora, elas vão profetizar por 1260 dias, vestida de saco, mas vai chegar uma hora que elas vão ser mortas. Deus vai permitir que elas sejam mortas, né? E aí é interessante que no versículo 4 há uma referência às duas oliveiras e os dois castiçais. Isso é uma alusão ao Antigo Testamento, ao livro de Zacarias. Há duas testemunhas reais que existiram. Então, isso aqui já deixa claro que essas duas testemunhas, elas vão ser pessoas reais. O que deve ficar claro aqui para nós é que não há, estou falando sobre as duas testemunhas, como o irmão mencionou, mas nós não temos como ser dogmáticos com respeito à identidade delas. Há suposições, mas eu penso
E a maioria dos pré-tribulacionistas que hoje está estudando essa profecia com seriedade, na atualidade, o próprio Mark Hitchcock e vários teólogos da atualidade, Paul Ben-Hur, aqueles teólogos ligados lá ao Dallas, né, Dallas Theological Seminary, que são importantes estudiosos do pré-tribulacionismo, eles já não estão indo mais nessa vertente, nessa linha de que é Enoque Elias, de que ele... Não, eles estão acreditando, e é assim que eu penso também, que são duas testemunhas que Deus vai levantar dentro do próprio período. Não são profetas que vão voltar, mas são profetas que serão levantados dentro do próprio período. Eu penso que esta seria aí a aplicação mais plausível, a resposta, perdão, mais plausível para esta questão. Claro que no nosso livro aí, pastor, no livro do nosso curso, né, do CETAD, Perguntas Escatológicas, a gente faz menção dessas várias suposições, diz qual que é a mais plausível, a menos plausível, mas é importante dizer, aí está o livro, tá vendo? O livro do curso. É importante dizer que a Bíblia não diz quem são as duas testemunhas. Se alguém disser isso, está indo além do que está escrito. Se alguém disser, não, a Bíblia diz que serão Enoque e Elias, não embarque nessa canoa furada, porque a Bíblia não diz.